Thiago Montanha Fernando. Esse é o nome do goleiro que criou e desenvolveu um desafio de futebol que leva homens, mulheres, crianças, adultos, idosos e todos os tipos de pessoas para uma disputa de pênaltis. Mas no que consiste essa disputa? Antes, o goleiro fazia tudo apenas por diversão. Agora, com algumas pessoas de uma renda um pouco melhor, Montanha faz o desafio valendo cestas básicas, tendo participações de Fred, do canal Desimpedidos no YouTube, Rogério Ceni, histórico jogador do São Paulo, e Falcão, do futsal, por exemplo. Considerando que a disputa esteja valendo a cesta básica, serão batidos 3 pênaltis. Caso o participante marque todos os gols, Montanha pagará pela cesta básica. Caso contrário, se o goleirão pegar no mínimo um dos chutes, o convidado será responsável por pagar a cesta. A paixão pelo futebol vem da infância, quando Montanha foi inspirado pelo padrasto, o qual considera como pai, a torcer pelo Corinthians e gostar do esporte. Em 2017, o goleiro começou a fazer os desafios das penalidades no estádio do Linense, quando a equipe ainda estava na primeira divisão paulista, o que reacendeu uma antiga memória do Montanha. Tudo que eu sei de futebol hoje eu aprendi com meu pai, meu padrasto. O meu pai, ele sempre me levou, já me levava nos jogos do Linense mesmo, na minha infância. Ele era corintiano fanático, mas ele era daquele tipo de corintiano que não existia outro clube para ele, era só o Corinthians. Corinthians é maior que Real Madrid, Corinthians é maior que todo mundo. Na época o Corinthians não tinha estádio. Então ele sempre comentava comigo, quando o Corinthians fosse ter um estádio, eu vou levar para você conhecer o estádio do Corinthians, a gente vai brincar no estádio do Corinthians, e ele sempre martelava isso comigo. Montanha ainda lembra, completando a história, sobre a idolatria por Petr Cech, considerado um dos grandes goleiros da Premier League, e conta sobre a última recordação que seu pai lhe deu. O último presente que o meu pai me deu em vida foi essa camisa aqui do Corinthians. Dá para ver certinho aí? Foi essa camisa do Corinthians. Eu tinha pedido para ele uma camisa do Petr Cech para o meu aniversário. E, cara, naquela época era uma coisa bem difícil, até porque o Chelsea não era um clube tão famoso até então, vamos assim dizer. Não era qualquer loja esportiva que você entrava, você ia achar uma camisa do Chelsea, ainda mais de goleiro. Mas mesmo assim, meu pai falou que ia me dar uma camisa do Cech. O meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra. Faltando uma semana antes do meu aniversário, ele foi internado. E eu queria fazer uma homenagem pro meu pai, sabe? Eu peguei esse último presente que ele me deu e escrevi Cech. Dá pra ver certinho aí? Dá pra ver. Eu escrevi Cech nessa camisa. E eu falei, cara, eu vou fazer essa homenagem pro meu pai. Eu vou chegar no hospital no dia do meu aniversário e vou mostrar essa camisa pra ele. Vou mostrar, pai, você me deu o que eu queria. Só que, infelizmente, no dia do meu aniversário, ele faleceu. Então, eu não consegui nem mostrar para ele essa camisa. Então, isso ficou comigo por muito tempo guardado. Então, quando eu criei o desafio dos 3 pênaltis, quando eu cheguei nessa parte do Linense, essa velha lembrança voltou lá de trás. Eu consigo homenagear o meu pai. Hoje, Montanha ainda mantém o sonho de visitar a Neoquímica Arena e realizar um de seus desafios dos 3 pênaltis no estádio do Corinthians, com a camisa que seu pai lhe deu. Ele não vai estar comigo em matéria, em corpo, mas eu tenho certeza que em espírito ele vai me acompanhar nesse objetivo e eu quero estar usando essa camisa lá. Cara, eu acho que o desafio ele pode ter, entre aspas, um ciclo final se um dia eu conhecesse o Cech. Acho que ele é a minha maior inspiração mesmo. Com certeza seria o Petr Cech, mas como eu já falei, seria um lance impossível. Talvez aqui no Brasil, talvez não, acho que seria o Ronaldo, cara, o Ronaldo Fenômeno. Por tudo que ele já representou para a história do futebol, por ser, na minha opinião, que eu já vi, melhor dizendo, foi o maior centroavante que eu já vi jogar. Eu acho que seria um histórico para mim se um dia eu chegasse no Ronaldo Fenômeno. Enfim, como eu já te falei, por toda a representatividade dele, por ele já ter jogado no Corinthians também, agora que ele virou presidente aí do Cruzeiro, eu acho que seria uma coisa não tão impossível assim, quem sabe um dia eu consigo uma gravação com ele. Outro grande goleiro ainda não ficou de fora dos pedidos de Montanha para ser enfrentado. Vou falar uma coisa até engraçada, por ser ídolo do Corinthians, mas seria um Cássio mesmo. Tipo, o maior goleiro da história do Corinthians chutando um pênalti em mim. E aí, Cássio, vai aceitar o desafio do Montanha?